Miscelânea na TV para você. E hoje o programa vai estar fantástico. Vamos conversar com a terapeuta Fernanda, que ela vai falar um pouquinho de constelação familiar e de arte terapia. Então, quem que eu vou chamar agora? A terapeuta Fernanda Rodegueiro. Seja bem-vinda, minha querida, aqui no Miscelânea na TV. Vou passar para você que vai comandar agora o microfone. Conta um pouquinho aí pra gente dessa terapia maravilhosa que todos nós precisamos, né? Tudo bem, Adri? Obrigada pelo convite. Então, eu trabalho com autoconhecimento e utilizo 3 técnicas para chegar nisso, né? Eu comecei a trabalhar com a arte terapia, onde eu comecei fazendo trabalhos com mandalas, que eu aplico com os meus pacientes também. Aí eu tenho uma técnica de liberação emocional para tratar das emoções, para entender de onde as emoções vêm e como elas agem na nossa vida. E também trabalho com constelação familiar. Que bacana. A gente vai colocar aí na telinha para vocês verem a arte terapia, as mandalas lindas, lindíssimas, que são feitas também por pacientes, né, Fernanda? Sim, essa que está aparecendo ali na tela foi uma das que eu fiz. Mas é uma técnica que eu utilizo bastante, porque é uma técnica que facilita o centramento, a organização mental do paciente, ajuda muito no foco, né? Trabalha a ansiedade, tudo isso a mandala proporciona. Olha só, então eu não sabia que trabalhava até a ansiedade, porque no caso você faz uma anamnese antes ao paciente, isso? Sim, eu preciso saber o que aquele paciente veio buscar, né? Qual é a queixa dele. E então, eu escolho na arte terapia o material que é o mais adequado para aquele momento. Então, é um processo muito personalizado. Eu não posso usar um tipo de material para uma pessoa que está em luto, por exemplo, igual ao material que eu utilizo para uma pessoa que está com outro sintoma, com outro problema. E a arte terapia tem um poder muito especial em chegar nesses pontos em que a pessoa ainda não consegue verbalizar o que ela está sentindo, né? Porque quando você mexe com as mãos, quando você trabalha com a arte, com a criação, com a criatividade, vem informações diretamente do teu inconsciente. Que bacana. Então, muitas vezes a pessoa chega dizendo, eu não consigo me explicar o que eu estou sentindo, né? E muitas vezes ela está fazendo o trabalho e ela diz, eu não sei o que eu estou fazendo. Ela se envolve quando ela está envolvida, né? E quando ela acaba o trabalho, quando ela olha para aquilo que ela criou, ela tem a resposta ali. Gente, que lindo! E às vezes até o contato com o material, o contato com argila, por exemplo, o contato com fios. Cada um tem um significado e pode remeter a memórias, até a traumas, né? Que precisam ser acessados para que sejam curados, exatamente, né? Então, é um trabalho muito rico e muito encantador. E me diga uma coisa, e tem idade, assim, os teus pacientes? São crianças? A partir de que idade que são os seus pacientes? A arte terapia é para todas as idades, mas eu trabalho com jovens, a partir de 17, 18 anos, e já atendi até pessoas de 80 anos. Que é constelação familiar, porque muitas pessoas falam, assim, da constelação familiar. Eu já tive, assim, amigos e amigas que falaram assim, meu Deus, faça a constelação familiar, porque é incrível. Me conte um pouquinho, eu nunca fiz, eu não entendo, mas conte aí pra gente. Então, tem que experimentar. Eu quero! Essa arte terapia, a constelação... A constelação, ela amplia muito a nossa visão em relação à nossa vida, a qualquer coisa. Que quando eu faço uma constelação, quando eu conduzo a sua constelação, eu não olho só para você. Eu olho para o seu sistema, para a sua família, para a sua história. Porque você não é um ser isolado. É verdade. A gente recebe a influência dos nossos pais, as nossas próprias experiências, e nós carregamos, existem estudos já que comprovam isso, que nós carregamos memórias de até 7 gerações atrás. Gente, antepassados. Então, muitas vezes nós temos dores emocionais, dificuldades de relacionamento ou no trabalho. A gente nem imagina o porquê que é pode ter a ver, então, com histórias de pessoas da nossa família que vieram muito antes. E o mais interessante, Adri, é que essa visão ampliada que a constelação permite para quem estuda a constelação,
ela pode ser aplicada no dia a dia, na nossa vida. Que maravilha. Então, quando eu estou atendendo alguém na arte terapia, eu não consigo não olhar para aquela pessoa através da visão sistêmica, né? Porque daí você olha, você já sabe, porque como você vai atender um paciente, você já imagina o que ele está precisando. Justamente. E já imagina assim com quem ele convive, mãe, pai, marido, esposa, é mais ou menos isso? É por isso que eu gosto muito do termo das terapias integradas, né? Até assim que está lá no meu Instagram, porque eu consigo, dessas 3 terapias que eu trabalho, eu consigo integrá-las a qualquer momento. Então, eu posso fazer aquela terapia de liberação emocional utilizando a visão da constelação. Eu posso fazer uma constelação através de um desenho. Que legal. Né? Então, a pessoa está se expressando ali. Então, a pessoa está desenhando e você já... Até pelos traços. Sim. Que bacana. Então eu experimentei isso no meu processo de autoconhecimento, né? Em 2017, quando eu busquei ajuda terapêutica, a terapeuta que me atendeu fazia isso. Então, nos atendimentos, eu conheci várias técnicas. Eu já conhecia a constelação, não trabalhava ainda, mas já conhecia. Eu conheci o Ho'oponopono, o Reiki. Ai, que delícia. A O EFT. é tudo de bom. Então, aquilo fez tão bem para mim, fez tanto sentido. É uma energia positiva, porque as pessoas precisam dessa energia positiva. De repente, você não sabe o que está acontecendo. Então, vou fazer uma terapia aqui, com a Fernanda. Conta pra gente, assim, que eu sei que você faz o atendimento online. Tem vários bairros em Curitiba, mas aí, ó, Brasil, todo o Brasil... ela atende online. Não tem prejuízo nenhum em ser feita online, tanto trabalhos individuais, né, atendimentos individuais, quanto atendimentos em grupo. E para quem prefere, né, isso é bom, né, justamente como você falou, né, o Brasil inteiro. É bom porque as distâncias somem, Lógico, né? e online, o videochamada, Sim. Depois da pandemia, aumentou muito. Exatamente. As pessoas ficaram acostumadas e é tudo de bom. Você está em casa, no seu conforto de casa. Exatamente. E fazendo terapia, olha que maravilha. Mas aí para quem está aqui em Curitiba ou na região, né, que prefere o contato presencial, que prefere esse atendimento presencial, eu atendo em 3 lugares, que aí facilita, né, conforme a sua localização. Eu atendo no Portal Lazuli, que é nas Mercês, no Harmonize o Ser, que é um coworking terapêutico ali no centro, pertinho da Rua 24 Horas, e também no Prana Terapias, que é no Batel. Olha só, então é só dizer qual é o local que fica melhor, a gente coloca na agenda e vai lá fazer. E ela sobre o passado, certo? Como que é esse desenvolvimento de traumas? Agora, eu mesmo, sabe? Eu, através da terapia, eu comecei a relembrar de uma professora do passado, algumas coisas que veio na cabeça, e às vezes aquilo realmente deixa a gente um pouco aflito. Como que é essa terapia, Fernanda? Na verdade, a gente, dentro do estudo da constelação, principalmente, eu aprendi, né, que para as crianças, às vezes, uma coisa que os adultos fazem sem intenção de maltratar, para a criança pode representar uma coisa muito dolorosa e ficar guardado, né? Então, todos nós temos traumas, né? Geralmente, ele acaba se manifestando como uma doença, como uma rigidez, como alguma coisa que... Uma depressão, uma falta de apetite. Então, com todo e qualquer processo de autoconhecimento, ele deve buscar lá na história da pessoa, né? As coisas que foram difíceis, as coisas que precisam ser ressignificadas. Porque não é porque de repente curadas. E curadas, justamente, né? E outra coisa muito importante é a gente conhecer as nossas emoções. A gente reconhecer o que está acontecendo dentro da gente nesse sentido, né? Reconhecer quando que vem a raiva, o que faz a raiva explodir em mim, quando que vem a tristeza. E aí você começa a conseguir administrar um pouquinho isso, né? E você não vira vítima daquelas emoções. Isso é muito importante, é uma mensagem realmente que a Fernanda deixou aqui. Para você não ser vítima, para realmente, você que está sentindo isso, eu acho que, olha, terapia é maravilhoso, porque às vezes a gente não sabe o que está se passando. E como eu falei da vida robotizada, tem que ter um tempo para você. E hoje eu trouxe aqui a terapeuta Fernanda
para nos ajudar, ajudar você que está aí do outro lado de todo o Brasil, para vocês se conscientizarem, opa, eu estou precisando de uma terapia. Não é verdade? Quer deixar uma mensagem aqui, Fernanda? Quero agradecer a oportunidade de falar com tanta gente e dizer que terapia é investimento. Muitas vezes a gente coloca isso na lista de quando der, outra hora eu vejo, né? Mas é um investimento, porque nada como a gente se conhecer a nossa história e descobrir, além das dores que precisam ser curadas, né? A força que a gente tem. O potencial que a gente tem, as coisas que a gente pode fazer por nós, né, e pelo mundo. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, Fernanda. Eu que que você agradeço. venha mais vezes, está convidada. E nós...